Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da safra 25-26. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, John Graham, gerente de RI e equipe de RI da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Os participantes poderão escolher qual idioma da apresentação desejam visualizar. Na parte superior da tela, duas abas aparecerão com as opções. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela participação da nossa teleconferência relativa ao segundo trimestre da safra 25-26. Indo diretamente aqui para a agenda, a gente vai inicialmente tratar da atualização do guidance de produção de CAPEX, os destaques financeiros do trimestre, um pouco como está indo nossa comercialização em relação ao que a gente está estimando de produzir, a operação de milho, um pouco do mercado de açúcar, né, as posições de hedge que a gente tem até o momento, e por fim, um overview do nosso endividamento, tá? Então, junto com o resultado divulgado ontem, a gente encaminhou um fato relevante ao mercado para atualização do nosso guidance de moagem de cana de açúcar, né? E de moagem de milho também. Moagem de milho não houve alteração, então vocês podem perceber que não tem nenhum dado aí majorando ou diminuindo a produção de etanol de milho, continua muito bem lá dentro da nossa expectativa. No caso da produção de cana-de-açúcar, a gente está revisando o guidance para uma redução ali da ordem de 2,7% a menos de moagem, saindo de um guidance de 22.600 para 22 milhões de toneladas, e também uma redução de ATR em torno de 1,6% a menos do que a gente estava estimando inicialmente. Dois fatores importantes aqui: a questão da redução do ATR está muito relacionado a um evento climático muito atípico na unidade de Goiás, na Boa Vista, que Boa Vista geralmente puxa bastante o nosso ATR médio, dada a região onde a gente está localizado, e esse ano aconteceu um evento muito parecido do que como foi na safra 10-11, onde você teve um excesso de chuvas e um excesso de calor em momentos totalmente atípicos, em meses e semanas atípicas. Isso fez com que a usina lá ficasse com um ATR muito, muito abaixo da média e uma produtividade também. Então, isso impactou bastante ali quando a gente olha no ATR e no TSH também. A gente entende que esse efeito climático não tende a prevalecer no próximo ano, mas a última vez que aconteceu foi na safra 10-11. Então, a gente está falando de uma janela aqui da ordem de 13, 14 anos, tá? Além disso, a gente teve quebra de produtividade na região de Araraquara, né, que é a usina Santa Cruz, e na região de Limeira, na usina Iracema, prejudicando a produtividade, o que fez com que a gente perdesse ali, no combinado, 600 mil toneladas e 1,6 de ATR, o que culminou aí em 4,3% a menos de ATR produzido na safra. Somado a isso, a gente, no começo de setembro, ou segunda semana de setembro, a gente fez uma estratégia de virar o mix para produzir mais etanol.
dada a forte queda do preço de açúcar que vem acontecendo desde então, né? A gente vai passar um pouco nesse tópico, eu volto nisso, mas hoje o preço de açúcar, o preço de etanol está com um prêmio em relação ao açúcar que fazia muitos anos que a gente não via, né? Então a gente migrou para a produção de etanol nas usinas de São Paulo. Lá em Goiás é 100% etanol, então basicamente a gente continua a produção lá, mas em São Paulo, a gente migrou 100% para etanol a partir de setembro, onde o etanol, além de estar com preços melhores, né, a gente tem também a questão de o capital de giro dele ser bem menor, né, se a gente consegue vender o produto e recebe o dinheiro em dias, e além de a gente conseguir, de uma maneira mais apta, monetizar nossos ativos de tributos a recuperar, né? Então, é uma combinação de melhor preço, então, passa no econômico melhor com açúcar, spot, que a gente está observando hoje, além dessa questão de capital de giro, né? Então, o nosso mix total aqui vai ser 49% açúcar e 51% etanol. Vale ressaltar aqui que a nossa safra nas usinas de São Paulo deve terminar em meados do dia 20 agora de novembro, né? Então tem mais de 10 dias aí de safra, né? E a gente está vendo que isso vai ser uma parada generalizada no setor na região de São Paulo. Goiás que tem um pouco mais de cana, né? A Boa Vista tem um pouco mais de cana, porque a gente tem mais área do que usina, né? Por isso que vai demorar um pouquinho mais. E por conta do clima também que choveu e parou mais vezes durante a safra. Mas São Paulo, a gente vai perceber aí ao longo dos dados da Única que vão aparecer aí nas próximas semanas, uma redução importante de moagem diária, além, obviamente, do mix de mais alcooleiro para as usinas que estiverem olhando para isso e buscando produtos de melhor margem, tá? Na sequência aqui a gente fala de um outro fato relevante que é a atualização do CAPEX, né? A gente tem sempre no final da safra a gente olha o que a gente consegue dar de melhor atualização desse tema, né? E aqui a gente está trazendo uma redução da ordem de 5%, né? Estamos falando de mais ou menos ali 160 milhões, 130 milhões de reais aproximadamente, quebrado em três grandes grupos. Capex de manutenção é trato cultural, plantio, etc. Melhoria operacional, que aí realmente é uma melhor eficiência, a gente não vai precisar comprar essas novas máquinas, né? E modernização e expansão, que também a gente entende que é uma questão de cronograma, que isso deve acontecer um pouco mais para frente. No CAPEX de manutenção, esse ajuste de 80 milhões aqui, 50 milhões dele é na área agrícola, mas não é uma redução de escopo, né? Não é uma quantidade menor de defensivo, uma quantidade menor de fertilizantes. É simplesmente uma otimização de estrutura fixa, apoio, etc., que vem para ser perene, né? Então, provavelmente no próximo ano, o nosso guidance, esse número de 50 milhões de reais a menos de capex, ele vai se perenizar, dado que eu consegui fazer algumas diminuições na questão de custo fixo lá de estrutura, tá? Os outros 30 milhões, uma parte dela é um cronograma e uma outra parte dela a gente vai reavaliar se a gente vai continuar fazendo isso no próximo exercício ou se dá para a gente postergar um pouco mais, tá? E modernização e expansão, aí realmente é cronograma de desembolso, né? Pode ser até que esse capex seja um pouco menor no final da safra, se a gente não conseguir efetivamente desembolsar 100% dos 400 milhões de reais da fase etanol de milho, né? Às vezes você faz o capex, mas o desembolso ocorre um pouco mais para frente, então acaba que, do ponto de vista de dívida líquida, esse número pode até ser um pouco melhor, tá? Mas ordem de grandeza, a gente está falando de um capex aí da ordem de 2,8 bilhões de reais. A gente vai tentar para o próximo exercício, no capex de manutenção, tá com o número abaixo de 1,9 bi, sem perder qualidade na agrícola, sem reduzir escopo, etc., mas só tentando diminuir estrutura e otimizando, somente agora com a questão
dos ativos da Santa Elisa, né, que a gente adquiriu. Então, é uma lição de casa, a gente não tem o número ainda previsto na vírgula, deve ter isso lá em meados de março, e a gente divide com todo mundo, tá? O- Olhando agora, indo para os números reportados, a gente teve ali um volume de vendas, quando a gente tem a combinação de açúcar e etanol, mais ou menos 15% menor do que foi o segundo trimestre de 2025. Uma vez que eu vendi menos etanol, 21%, e vendi 5% menos açúcar. Então, na combinação da 15% menor, aproximadamente, em ATR equivalente, esse volume vai ser vendido no terceiro e no quarto trimestre, principalmente o etanol. O etanol tá com os preços atualmente um pouco melhores do que o segundo trimestre, a demanda está bem construtiva e a gente tem ali mais ou menos 60% para estar vendendo no segundo semestre. As margens, a gente teve aqui uma queda de margem de EBIT ajustado em relação ao segundo trimestre de 2025, principalmente aqui por conta de preços menores e uma menor alavancagem operacional. E o nosso lucro líquido ali ficou mais ou menos em linha, quando a gente tira aí algumas variações de ativo biológico, marcação ao mercado de derivativos, transformando a dívida pré em dívida em CDI. Então, o lucro em si, trimestre contra trimestre, a gente tem ali um número mais ou menos igual o segundo tri. Tá? A relação de custo, do custo caixa, que é um número que a gente sempre gosta de estar discutindo trimestralmente, a gente encerrou ali no acumulado R$ 1,9, R$ 1.918 por tonelada, no caso do açúcar, 3% a menos do que no semestre passado, basicamente aqui efeito do Consecana, né? E ele deveria ser melhor ainda, né, menor do que isso, se não fosse a quebra da moagem, né, que a gente está observando, e o preço de açúcar caindo 4%, você tem ali uma margem um pouco menor do que o semestre passado. No etanol, a gente tem ali um preço subindo 4%, o custo sobe um pouco menos, né? Tem uma margem ali melhorando, né? De uma margem negativa do etanol que foi no semestre passado para uma margem praticamente 0 a 0. A gente espera ali que no segundo semestre, com os preços melhores, a gente consiga ali voltar para uma margem mais próxima a 3% no etanol de cana-de-açúcar, tá? Saindo para o... antes de a gente falar do milho, né, aqui tem um pouco olhando quanto eu vou produzir vis-à-vis o quanto eu já vendi, né, eu tenho ali mais ou menos 49% do açúcar para ser faturado nos próximos 2 trimestres, e a nossa expectativa é que a gente venda e embarque 100% desse açúcar, e mais ou menos uns 55% do etanol de cana para vender e 57% do etanol de milho para vender. Tá? Então vai ser um semestre com bastante volume de etanol que a gente vai estar faturando aí nos próximos trimestres. A operação de milho, a gente teve aí um resultado no semestre da ordem de 146 milhões de reais, um EBIT de 31%, o volume de milho já está 100% comprado para essa safra, num preço ali próximo a R$ 52 por saca. A gente espera que o milho tenha aí um EBITDA mais para a ordem de 350 até o final do ano, né, com base nas melhores informações que a gente tem. Teve aqui na comparação semestre contra semestre, tri contra tri, um aparente aumento da despesa operacional, mas é simplesmente o cronograma. Para o final do ano você vai ver essa despesa em linha aí com 120 milhões de reais no total, que foi basicamente igual no que a gente despesou na safra passada, tá? Açúcar, né? Hoje a gente vem percebendo aí nos últimos meses uma queda importante no preço de açúcar no mercado internacional, em linha com todas as outras commodities, soft commodities, né? Açúcar está sofrendo bastante, até um pouco mais. Junto com açúcar também caiu o câmbio, né? Então é uma combinação de açúcar caindo 20%, câmbio caindo 10, 12%, o que vem
prejudicando o nosso MTM por próximo ano, né? Até o momento, né, na data de setembro, nós tínhamos ali fixado 100 mil toneladas de açúcar a um preço médio de R$ 2.371, casado com o câmbio, e também nessa data a gente tinha adicional a esse volume de açúcar uma fixação de dólar em torno de 6,10 aproximadamente, para 80 milhões de dólares para as telas que vão vencer em outubro de 2026, né? Se a gente fixasse hoje esse açúcar com o dólar que eu já tenho fixado um nível melhor, o meu preço médio de açúcar para esse volume total ali, que dá mais ou menos uns 200 mil toneladas aproximadamente, ficaria em R$ 2.080 por tonelada, que é sim um número menor do que ano passado, R$ 300 menor, mas principalmente por conta ali dessa forte queda do açúcar. Em relação à queda de açúcar, né, a gente tem ainda no mercado um consenso que o Centro-Sul deve vir aí com volume muito grande de açúcar, alguma coisa próxima a 40, 41 milhões de toneladas. A gente vem discutindo, desafiando esse consenso já há algum tempo e claramente a gente vem errando, né? É importante a gente reconhecer isso. Uh, mas quando você olha hoje um preço de tela de 14 centavos no açúcar e um etanol equivalente, o etanol equivalente a açúcar em 15,50, então aqui é uma decisão meio clara para o ano que vem, né? Assim, se o preço de açúcar permanecer onde está, e assumindo que a demanda de etanol não cresça, ela fique nos volumes mais ou menos onde está, crescer um pouco mais só com a oferta de etanol que está chegando, não tem muito sentido que a partida da safra seja uma partida açucareira, né? Diferente do que foi nos últimos anos aqui no Centro-Sul, né? Fato é que os preços caíram de uma maneira muito relevante, ah, e no mix de açúcar mínimo, né, para o próximo ano, eu já teria uma cobertura ali da ordem de 25%, né, olhando meu mix mínimo para açúcar. A gente acredita que, uma vez que a safra brasileira esteja concluída, que deve acontecer agora em meados de final de novembro. O mercado deve olhar uma produção no máximo de 39 milhões de toneladas de açúcar, e esses preços tendem a recuperar, pelo menos chegando ali um pouco no que é a paridade do etanol, momento esse que a gente vai avaliar se a gente avança ou não nas fixações de açúcar. Indo na sequência aqui, a gente tem, para finalizar, né, um pouco o fluxo de caixa, a mutação da dívida da empresa e o cronograma de amortização. A gente teve na comparação março 25 a setembro 25 um aumento da dívida da ordem de 500 milhões de reais, basicamente aqui separado em dois blocos. O primeiro bloco, onde ela cai 265 milhões de reais, é por conta do fluxo de caixa da operação até o momento, menos o capex de expansão, menos o dividendo. Então, você tem 265 aqui, reduzindo a dívida. Por outro lado, até o momento, você tem ali um capital de giro empregado importante, principalmente na linha de estoque, próximo a R$ 1 bilhão, que é o volume de açúcar que está estocado e o volume de etanol, principalmente. Lembrando que você produz durante abril e novembro, 100% da tua produção, e você vende em 12 meses. Então, ali tem um capital de giro empregado que deve estar reduzindo essa dívida ao longo dos próximos trimestres. Fechamos com caixa aí de 3,2 bilhões de reais, com prazo médio da dívida de 5,7 anos. Nossos vencimentos de curto prazo, aí, 12 e 24 meses, são bastante baixos para enfrentar qualquer tipo de volatilidade de preço de açúcar, cenário eleitoral, etc. A nossa dívida é predominantemente em CDI, tal qual o nosso caixa, né? A dívida que não é em CDI é uma dívida pré que a gente está sendo financiada para os investimentos tanto do biometano como investimento de etanol de milho, então é um preço até menor do que o CDI equivalente. Então, prazo médio alto, com a dívida ainda bastante controlada, devendo aí 1,57 vezes EBITDA, agora em setembro 25, no momento que tem um capital de giro empregado importante na operação.
Acho que esses eram os comentários adicionais. Vamos abrir aqui para perguntas. Obrigado por enquanto. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas escritas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Para perguntas por áudio, favor clicar no ícone de levantar a mão no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A primeira pergunta vem de Lucas Ferreira. Olá, pessoal. Boa tarde, Felipe. John. Felipe, a minha primeira pergunta é o seguinte: qual que é? Imagino que o ano que vem você vai ter uma moagem melhor que esse ano, uma cana com mais qualidade, etc. Então, e, mas considerando todos os moving parts de custo, fertilizante, etc., você tem, e imagino talvez algum eventual, como até o guidance já deixa meio implícito, um eventual exercício aí de redução de capex, custo, né, SG&A. Minha pergunta é mais assim, qual que é o break-even que a gente pode imaginar para açúcar e etanol ano que vem? E aí a segunda pergunta é sobre o mercado de etanol. Você falou aí sobre os triggers, né, potenciais do mercado de açúcar, mas a minha pergunta é se você acha que quando a gente olhar o balanço de oferta e demanda somando, né, o que vem de oferta nova, tanto da cana por uma moagem maior e talvez um mix mais alcooleiro, quanto do milho, se a gente não pode ver um cenário também bem mais desafiador para o etanol, no etanol em 2026. Oi, Lucas, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela segunda pergunta aqui, em relação ao cenário de etanol para o ano que vem. É, a gente tem, a gente tem o ano que vem, salvo engano, um volume de oferta de etanol de milho da ordem de 1,5 a 1,8 bilhões de litros a mais entrando no sistema, em locais um pouco mais para o norte do Brasil. Ah, e você teria ali um pouco mais de etanol também entrando no sistema se virasse o mix para o mix alcooleiro. Dá para virar o mix e colocar mais 1,5 bi a 2 bi de litros de etanol aqui em São Paulo, né? Hoje, Lucas, assim, o que a gente percebe é que o market share hoje do etanol dentro da frota, né, a gente está falando que 80% da frota é flex. E na última pesquisa que a gente olhou, só 25% dessa frota consome etanol, né? A gente acha que parte disso é por conta talvez do preço de etanol, que chegue um pouco mais caro, né? Em algumas regiões, como a região mais norte do Brasil, onde se tendo mais etanol de produção lá para cima, a gente acha que consegue chegar esse etanol num preço mais em conta e aumentar o consumo. Então tem ali um share, né, que o etanol deveria ganhar no ciclo Otto da gasolina, que é uma coisa meio natural, uma questão econômica e também uma questão de propaganda que o setor está se movimentando aqui para acelerar um pouco essa conscientização, explicando para o consumidor quais são as vantagens de colocar etanol. Então, mas de todo modo, por mais que você tenha um excesso de oferta, pode ser que caia no começo, e eu acho que caindo ali para uma paridade de 60%, 62%, o consumo volta muito rápido. A gente percebe isso também claramente, que você tem ali o consumo subindo bastante, né, num determinado momento que atinge uma paridade de 60%, salvo um único ano, que foi 2 anos atrás, que teve no quarto trimestre, a paridade foi para 60% e o consumo não respondeu tão rápido, tá? Mas a gente tem meio convicção que olhando uma safra normalizada, isso tende a acontecer, tá? A tua primeira pergunta em relação aos custos, eu ainda não tenho um número para te passar. A gente está começando a trabalhar o orçamento agora. O que eu posso te dizer é o seguinte: a São Martinho hoje, nesses preços de açúcar que estão na tela, né, não remunera, não está com custo acima do que o preço de açúcar, né? Esse é fato.
Nosso custo está ali em 14, 15 em algumas usinas, né? Com a produtividade que a gente teve e com os custos que a gente tem, então a gente precisa estar ajustando isso o mais rápido possível. Agora, a São Martinho, ela é considerada aí uma das dos top companies com menor custo do setor, né? Então, eu estaria ali no primeiro quartil, né? Então, assim como a São Martinho pode vir a sofrer se esses preços permanecerem no próximo ano, outras empresas também vão sofrer, né? E isso pode vir a ter uma otimização do setor, até reduzir um pouco a produção, reduzir moagem, reduzir trato cultural, etc. Pode ser um caminho, né? E aí, naturalmente, isso bateria em preço, né? Mas do nosso lado, Lucas, o que a gente vai estar olhando para o ano que vem vão ser duas coisas. Primeiro, continuar os investimentos no projeto de etanol de milho, né? Então, esse investimento a gente não vai parar. E, e investimentos em etanol de cana, somente manutenção e olhando ali um pouco no custo-benefício. Qual o melhor retorno de investimento para cada unidade que eu tenho? Então, não necessariamente eu vou precisar investir a mesma quantidade em máquinas, em canas que são um pouco mais caras de fornecedor, etc., em todas as usinas, porque uma usina é mais eficiente do que a outra, né? Então, a ideia aqui é ter uma redução importante no custo caixa em cima dessas iniciativas. Obviamente, a questão da produtividade é bastante importante aqui, né? A gente teve uma produtividade esse ano no consolidado, eu diria, ruim, né? O nosso potencial é chegar ali no próximo 87 toneladas por hectare, a gente está 10 toneladas abaixo disso, quase, né? E se a gente conseguir recuperar parte disso, a gente já teria aí uma diluição de custo importante, uma redução de custo unitário, tanto no açúcar como no etanol, tá? Obrigado, Felipe. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca. Tudo bem, Felipe, John, bom dia. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu queria explorar um pouco a questão do etanol, né? Ouvir um pouco a opinião de vocês em relação aos riscos, né? Que muito se comenta no setor, com esse câmbio para baixo, eventualmente, né? Novas medidas visando a queda de preço da gasolina, também, né? Essa discussão sobre tarifa de importação de etanol. E como isso conversa com a estratégia da companhia de comercialização dos estoques pensando nos próximos trimestres, né? O que a gente deveria esperar de comercialização para o etanol nos próximos trimestres. E o segundo ponto que eu queria explorar é sobre a margem do etanol de milho. Veio um pouco pior aqui do que a gente imaginava, né? Por conta principalmente ali do industrial e SG&A. E o Felipe já comentou um pouco na apresentação dele, mas queria só entender vocês conseguem dar um pouco mais de cor do que foram essas despesas e só para ter certeza que ficou claro, Felipe, você falou que ele no ano deve fechar em 120 milhões. Eu queria entender se teve alguma coisa que foi one-off no TRI ou foi de fato só phasing que concentrou mais as despesas nesse TRI. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Oi, Pedro, boa tarde, obrigado. Vou começar pela segunda. Foi só questão trimestral mesmo. Para o ano vai ficar em 120 milhões, que é em linha do que o ano passado. Então, a ideia é que a margem recupere. Em relação ao risco de mercado para os preços agora no terceiro e no quarto trimestre, o que a gente está percebendo, Pedro, é que para esse ano, a gente acompanha muito a questão dos estoques de etanol, né? Então, como você está com estoque equilibrado de etanol e uma demanda constante, né? A gente optou aqui meio que por vender, não é nenhum carrego de etanol, né? É meio que no começo do ano a gente não achou tanto volume, tanta oportunidade para vender, né? E uma coisa, e aí, mais do que isso, né? A gente estava com a cabeça no começo do ano de fazer mais açúcar, né? Como a gente decidiu em setembro virar o mix para etanol, a gente acabou que no fim do dia eu produzi mais etanol, então eu vou ter mais etanol para vender no segundo semestre, né? Então, assim, o etanol de milho para esse ano está meio dado, a produção não deve aumentar. Etanol de cana está acabando agora até o final de novembro, a grande maioria das usinas. Então, com isso, a gente entende que
vai ter uma boa demanda para o etanol que vai estar sendo vendido nos próximos trimestres. Em relação a risco de queda de preço de gasolina na bomba, a gente acha que assim, a Petrobras está dentro da política dela, né? Não está tendo nada muito fora do normal aí do que houve nos últimos anos, está bem em linha do que o mercado internacional, com o delay que eles entendem que faz sentido. Eles acabaram de fazer uma redução no preço da gasolina, né, recentemente. Tem aqui agora também, para ajudar um pouco essa questão de sustentação de preço de etanol, tem a questão em janeiro da tributação que ajusta ali do AdRem para a gasolina, então melhora um pouco a competitividade do etanol. Então está relativamente tranquilos aí que a gente consegue vender esse volume de etanol num preço razoável aí nos próximos trimestres. Tá claro, Felipe. Só, se me permite, aproveitando o follow-up, né? Você comentou que nesse ponto que você comenta do mix mais alcooleiro, um dos motivos também foi a monetização de crédito tributário, né? Se você conseguir quantificar para a gente o que a gente deveria esperar, né, de monetização aí nos próximos trimestres decorrente dessa virada de mix, seria interessante também. Mais ou menos uns 50 milhões de reais, aproximadamente. Tá claro. Obrigado, Felipe. Obrigado. Seguimos com Isabela Simonato. Oi, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. A minha pergunta também segue um pouco essa dinâmica do mix, né, e dessa comparação de rentabilidade entre o produto e o outro. E eu entendo que na conta spot, né, essa migração ela faz sentido, mas Felipe, se você puder talvez dar um pouco mais de detalhe além do crédito tributário, como que de fato você vê isso talvez impactando a linha do cash flow, né? E considerando aí é, o que você já tinha redeado para o açúcar e, e, e também olhando para a safra que vem, eu sei que vocês ainda não fecharam o orçamento exatamente, mas se você puder lembrar para a gente o que a gente poderia talvez pensar em termos de mix, né? E o que faz sentido, né? Você talvez ir mais para o etanol e qual seria o limite disso acontecer. Obrigada. Oi, Isa, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Então vamos lá. Para esse ano, a gente vai ter ainda até o final do ano, dado o volume de hedge que eu tenho para a safra, que está ali na ordem de mais de 90%, um preço de etanol que vai perdão, um preço de açúcar que vai transitar no meu resultado da ordem de R$ 2.400 por tonelada. Com esse preço de açúcar de 2.400 e considerando o meu custo da ordem de 1.920 aproximadamente, eu vou ter nesse ano uma margem de açúcar da ordem de 20%, 19, 20%. Então, esse ano, notadamente, o açúcar vai ser o principal produto de margem para o negócio de açúcar e etanol, tá? O etanol, como eu falei anteriormente, como ele está com preços melhores e eu estou com mais volume, né, então eu consigo diluir mais esse custo fixo de despesa administrativa, etc., na conta que a gente faz, unitária, ele deve migrar ali para o ano em torno de 3 a 4%. Tá? Então, esse é o ano. Quando a gente olha para o ano que vem, meu ponto é o seguinte: o preço de açúcar de tela hoje é 14. O etanol, daí você tem que ver nível hidratado, é entre 15, 15,5, né? Então, meu ponto é um preço que não faz o menor sentido, né? E aqui nessa conta econômica eu não coloquei nem a questão dos impostos, tá? Porque como que eu monetizo esses impostos? Na verdade, eu tomo crédito dos impostos dos meus insumos, né? Então, eu tenho ICMS, PiscoFins, né? E eu recupero esses impostos, né, através das vendas de etanol no mercado doméstico. Se eu faço mais açúcar, e o meu açúcar é predominantemente de exportação, eu tenho uma demora maior para recuperar esses impostos, né? Então, só o lado econômico em si hoje, olhando o preço de tela de açúcar
com o preço de etanol hoje, já é melhor fazer etanol. Se você somar isso à aceleração desses créditos, a vantagem fica ainda maior, né? Mas essa questão do crédito é uma questão particular nossa. Eu não sei como está o setor na média aí para essas questões de aceleração do crédito, tá? Agora, para o ano que vem, no nosso caso, aí vai depender muito da nossa produtividade, mas a gente consegue fazer ali entre 1.300.000 toneladas de açúcar apenas, né? Se for o caso. De um total que eu poderia estar fazendo 1.700, né? E aí, com isso, o meu etanol subiria ali para a ordem de grandeza de 1 bilhão de litros, 1 bilhão e 100, mais ou menos, depende da produtividade. Então, é um volume considerável, tá? Super claro, Felipe, obrigada. Obrigado, Isa. Seguimos com Matheus Enfeld. Opa, boa tarde, Felipe, John. Obrigado pelo tempo. Eu não queria ser muito repetitivo aqui, mas ainda nesse tópico de preço, e talvez seja porque eu estou um pouco mais negativo do que vocês, Felipe, sobre o preço do etanol para o ano que vem. Acho que você até comentou ali, né? O etanol pode ir para uma paridade 60, 62%, que daria 2,30, 2,40, que é bastante abaixo do preço, do custo de vocês hoje. Com o preço de açúcar que também é abaixo de custo. Então, eu sei que você não tem a resposta ainda, mas eu queria que, se você pudesse só explorar um pouco quais que são, talvez, as medidas mais drásticas que podem ser tomadas aqui, caso a gente realmente veja os dois produtos abaixo de custo por uma parte relevante da safra. Eu não tenho resposta ainda, Entendo que tem uma Matheus. diluição de custo para a safra que vem, mas quanto do CAPEX pode. Desculpa, mas quanto do CAPEX dá para deixar de fazer? Se dá para atrasar o projeto de etanol de milho? Se dá para deixar de comprar cana de terceiro? Assim, eu sei que você falou que vocês não têm resposta, mas quais são as opções que eventualmente estão na mesa, se dessas coisas que eu falei, se elas são possíveis? E daí a minha segunda pergunta é sobre política de hedge. Vocês estão passando entre 10% e 20% da safra redeada, dependendo do mix. Não quero ser engenheiro de obra pronta aqui, mas se o quão baixo vocês estão passando o mix, ele gera alguma preocupação para rever a política de hedge da companhia, ainda mais que existe um compromisso de CAPEX grande aí para os próximos 2 anos. Como é que vocês pensam o hedge daqui para frente, dado esses compromissos de CAPEX grandes? São essas duas perguntas. Obrigado. Tá bem. Ô, Matheus, obrigado pela pergunta. Então, vamos começar aqui pela primeira, né? É, o, quais as alavancas que eu consigo apertar se realmente esses preços, se o teu cenário for uma verdade, o preço de etanol cair para 2.300, né, o número que você falou, eu acho que assim, uma alavanca que eu não vou apertar é a alavanca de eu não investir, de parar de investir na planta de etanol de milho. A planta de etanol de milho está com funding casado, é uma planta que vai ter um retorno super bom. O flander é casado, adequado, no custo certo. Na verdade, a planta de etanol de milho é uma maneira da gente estar mais competitivo daqui 2 anos, quando ela estiver pronta, né? 1 ano e meio, na verdade, a data de hoje é mais ou menos 1 ano e meio, né? Então, para a gente, dada a nossa condição financeira, de caixa, a gente não vê necessidade de apertar essa alavanca de não investir num projeto tão bom que é o etanol de milho. O que a gente consegue mexer em outros investimentos? A gente tem um investimento que a gente fala que é modernização, e demais projetos. Esse a gente pode mexer para cortar para zero, que esse é um caminho, né? E aí isso obviamente implica ali a gente não renovar a frota de caminhão, frota de colhedora, né? Que tem que fazer uma conta e uma análise bastante detalhada. Isso está sendo feito agora, né? E o outro ponto é, nesse cenário drástico, na questão de a gente comprar cana de fornecedor, né? Obviamente, a gente não tem 100% da cana de fornecedor contratada na data de hoje, e a gente sempre deixa uma parte dessa cana de fornecedor para ser uma cana de fornecedor spot, né? E geralmente essa cana de fornecedor spot é uma cana até mais cara, né?
Nesse cenário mais drástico de preço, essa cana spot geralmente ela vem com muito subsídio, no sentido de você fazer a colheita, pegar a cana um pouco mais longe, etc. Essa cana não vai ser viável, a gente não vai fazer, né? Então é sempre feito um projeto para essas canas, né? Então a gente está falando ali que pode reduzir, a gente conseguiria reduzir ali um volume importante nessa cana de fornecedor, moendo só a cana própria, que é uma cana mais controlada, que está com custo menor, e a gente com isso manter a margem. Mas se os preços forem do etanol, como você disse, e o açúcar ficar onde está, realmente vai ser uma safra difícil do ponto de vista de resultado para a gente, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. Mas vai ser muito pior para o resto da indústria, né? A gente sabe que se isso de fato acontecer, em 1 ou 2 anos, a gente vai ver uma virada importante, uma vez que você vai ter menos cana aí para estar sendo processada, porque de fato outras empresas vão ter que tomar atitudes mais drásticas, né? A nossa dívida hoje, por exemplo, tem um custo médio abaixo de 100% CDI, né? Imaginando que o CDI ano que vem seja, na média, 13%, 13,5%, né? Você imagina a empresa do setor que está tomando dinheiro a CDI mais 2, CDI mais 3, né? Então, é uma situação muito mais delicada, né? Vai ser um ano duro nesse cenário que você traçou, mas é um ano que a gente consegue passar, né? Não vai ser um ano que talvez não tenha fluxo de caixa livre, né? Dado que eu estou fazendo os investimentos, seja negativo, pode ser, né? Mas a gente vai estar muito mais forte em 2027, né? E consegue recuperar isso facilmente, tá? Obrigado. E sobre a política de hedge? Desculpa, política de hedge, então a nossa política de hedge, a gente olha um pouco como está o cenário, né, de expectativa de produção, né? E a gente sempre está, talvez o nosso erro aqui, né, fazendo uma meia-culpa, foi a gente estar acreditando durante toda a safra que a gente ia ter pouco açúcar e aqui no Brasil e que a produção ia ficar ali na casa de 38, 39, né? A gente talvez olhou muito o Brasil enfim, veio um açúcar muito maior aí de Tailândia e Índia. A Índia aprovou recentemente exportação de açúcar, né, o que prejudica ainda mais. Ah, mas eu acho que assim, meio que a gente fez a parte do câmbio, pelo menos, né, que a gente viu que poderia estar muito pior. Então, se considerar o câmbio, a gente estava lá com quase mais de 30% redeado, né? Então, a gente está analisando, estamos revendo a política aqui. Talvez a gente tenha que fazer, apertar um pouco mais os cenários e ter independente aí um pouco do que a gente entende que vai ser o mercado, dar o certa data, a gente tem que fixar, né? Mas é isso aí, backward looking é sempre mais fácil falar, né? Assim, quando você está no dia a Sim. dia lá, e olha que o preço não carrega o fundamento, é complicado, né? Mas enfim, é isso. Ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Seguimos com Gabriel Barra. Olá, Felipe, time de RI, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. E desculpa por ser chato, mas vou retomar o tema do açúcar, né? Acho que a gente já debateu bastante aqui, mas eu queria entender, porque assim, Felipe, quem já viveu esse setor já há mais tempo, a gente já viu o açúcar ficando em patamares mais baixos do que a curva de custo do Brasil por algum tempo, né? 2018 foi um dos anos que aconteceram isso. E aí, quando você olha para o próximo ano, e quando traz para a pauta essa discussão de aumento de etanol, a gente hoje está num mix bastante açucareiro e hoje a gente tem etanol de milho dentro dessa matriz, que é uma coisa que a gente não tinha lá atrás, né, em 2019, 2018. E aí acaba entrando quase uma referência circular aqui, né? Se todo mundo for para essa tendência de aumentar o etanol, acabaria impactando o preço de etanol também, de certa forma, e prejudicando até essa mudança de mix. E aí, talvez a minha pergunta aqui, eu queria pegar um pouco o senso de vocês que estão dentro do negócio, o quanto vocês estão vendo a indústria redeada para o próximo ano, né? Vocês estão em níveis bem baixos, alguns outros players também, pelo que a gente tem ouvido.
eu queria ouvir um pouco de vocês o quanto a indústria está flexível para essa próxima safra em relação a mix açucareiro. Vocês ainda têm uma bastante flexibilidade, mas eu não sei o quanto a indústria tem essa flexibilidade. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. E se puder trazer essa reflexão em relação ao etanol, o preço de etanol, até porque também está vivendo um momento de crack também para gasolina mais alto. Então, provavelmente isso deveria normalizar no que vem, prejudicando também o preço da gasolina e prejudicando, por consequência, o preço de etanol. E só um follow-up nessa questão da flexibilidade para cana de terceiro, o quanto que seria esse impacto, e quanto você teria de flexibilidade para diminuir essa moagem e em que limite e em que momento você deveria decidir em relação a isso? Seria uma coisa mais spot, seria uma coisa mais planejada para a próxima safra? Eu achei interessante esse ponto. Se pudesse falar um pouquinho mais, ajudaria bastante. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. Em relação à questão dessa referência circular entre açúcar e etanol, a vantagem do etanol, né, é que por mais que tenha produção, chega um determinado momento que o preço a princípio cairia na bomba, né, Gabriel? Mas você tem ali o share do etanol no ciclo Otto é muito baixo, né? A partir do momento que você tem um produto substituto, que é o etanol, que cai muito de preço, a gente entende que, como o share é muito baixo, tem muito mercado aqui no Brasil para aumentar esse consumo, tá? Teve épocas que o consumo de etanol hidratado, se não me engano, chegou a 2 bi por mês, né? Então, a gente entende a preocupação também, a gente está preocupado, essa questão de várias plantas de etanol de milho entrando ao mesmo tempo é uma questão, mas a gente tem esse espaço do share que pode rapidamente ajustar, tá? Então é isso, assim, o caminho se faz caminhando, né? Vamos ver como vai fechar o próximo ano, esse ano, vamos ver como vai ser as chuvas, como vai estar a produtividade, qual que é a dinâmica de preço de açúcar, né? Porque ao mesmo tempo que o preço hoje está 14 centavos, né? De repente você tem pode voltar rápido para 16, 17 centavos, né? A volatilidade é bastante grande. Então, e um pouco do hedge, né? A gente está ali na casa de 20%, se você olhar um pouco o mínimo da produção, olhando com o câmbio está em 30%, né? Com esse câmbio adicional que eu fiz de 80 milhões de dólares, e a indústria tem 30% redeado. Então, se pegar hoje a último dados que eu vi de um banco, né, que acompanha bem o setor, eles informam que hoje a indústria tem 30% redeado, em média, para a safra que vem. Então, tem pouco hedge, de fato, a indústria conseguiria ali na largada começar a fazer mais etanol, né? Eu acho que a indústria, de maneira geral, esses 30%, historicamente é um número até baixo para essa época do ano, e eles viram mais ou menos o que a gente viu. Falou, olha, pô, meio que, veja bem, o preço está abaixo do preço de etanol, né? Abaixo de custo, né? Chega uma hora que você vai tirar a produção e os preços têm de se normalizar, né? A outra pergunta sua, que você falou em relação à cana de terceiros, isso cana de terceiros, ele representa hoje mais ou menos 1 bilhão de reais de custo, em grandes números, tá? Cana de fornecedor, né? E aí, assim, quando você tem um momento que o preço cai demais, né, do açúcar e do etanol, e para essa cana de fornecedora, você tem um componente lá de incentivo, que é um componente meio que fixo, né, que você tem que trazer a cana de regiões mais longes e com custo de CCT mais alto, etc. Essa cana spot que eu vou vir a contratar no futuro, com essa situação, eu vou optar por não fazer, né? Porque é uma cana que não vai ter margem, né? Então, esse é um pouco onde a gente está hoje, onde a gente está pensando. Então, eu acho que da ordem de grandeza da minha cana de fornecedor, 20% ela é cana spot. Então, teria ali como administrar, vamos dizer, 200 milhões de reais de custo, mais ou menos, por uma cana que tem que ser rentável, porque eu vou contratá-la só no começo do ano que vem, né? Não está contratada agora, vou contratá-la no começo do ano que vem. E para contratar,
é um projeto, né? A gente faz um projeto, fala, ó, essa cana aqui tem retorno, né? Dado essas premissas, né? Com as premissas atuais, tá difícil, né? A não ser que você tenha aí uma redução de incentivo, mas com as premissas atuais, ela acaba não parando de pé, né? Então, essa é um pouco uma alavanca que a gente vai estar trabalhando para o próximo ano. Obrigado, Felipe. Obrigado. Seguimos com a pergunta de Henrique Brustolin. Boa tarde, Felipe e John. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas também. A primeira, olhando um pouco para a safra 26-27, se vocês pudessem comentar um pouco o que vocês estão esperando de produtividade para o canavial de vocês, né? É, as condições gerais parecem bem melhores. A dúvida um pouco é se essa revisão para baixo pode ter algum carrego, né, para o próximo ano. Mas assim, a percepção, considerando inclusive o contrato da Raizen, é, o espaço que parece ter para recuperar tanto TCH quanto a TR, que daria para ter um crescimento, olhando aqui cana própria, produção de ATR na casa de 2 dígitos, se isso faria sentido e um pouco do feedback de novo de como que estão as condições olhando para a próxima safra. E o segundo é um follow-up rápido, Felipe, sobre o teu comentário na apresentação do hedge de açúcar em R$ 2.080 por tonelada. Esse é o preço implícito se você, com base no que você já tem travado de açúcar, mais o câmbio, e daí se o remanescente de açúcar fosse fixado, ou o que você estaria olhando o futuro para a safra toda, só para entender ao quanto, né, da tua produção potencial isso aqui se refere. Obrigado. Oi, Henrique, boa tarde, obrigado pela pergunta. Vou começar pela segunda. O 2080 é olhando o que eu tenho fixado de açúcar, mais o que eu tenho fixado de câmbio com o açúcar spot, né? Esse não é 100% do meu açúcar a ser fixado com o câmbio que eu também não estou fixado. Aí é só olhando com os 80 milhões de dólares que está fixado, tá? Só para ter uma ideia do que está fixado o câmbio, mas não está fixado o açúcar. Então, no combinado lá, se eu fixasse hoje esse açúcar que falta para casar com o câmbio, me daria 2.080, tá? Em relação à produtividade, de fato, as condições climáticas dessa safra foram boas para a soqueira, né, para a soqueira da próxima safra. As chuvas que tiveram ali no mês de setembro foram boas, de outubro não foram tão boas, né? Novembro está indo ok, dentro da média, mas para a gente imaginar uma recuperação de 2 dígitos, a gente depende muito das chuvas que vão vir ainda entre dezembro e março, vai, vamos assim dizer, né? O mês de março do ano passado foi o mês desse ano, né, que aconteceu em março para a safra que está correndo, foi um mês muito fraco de chuva, né? E nesse mês fraco de chuva me tirou quase 1 milhão de toneladas, né? Então, assim, esses meses de verão são muito relevantes para a produtividade, menos para a TR, então a TR acho que vai recuperar mesmo, né? Esse ano a gente teve ali uma questão muito particular da Boa Vista e de usinas da região da Boa Vista, acho que vocês vão ver a mesma característica. Então a TR acho que recupera, mas a produtividade vai depender muito do verão, tá? Tá super claro. Obrigado. Obrigado, Henrique. E seguimos com Júlia Riso. Oi, Felipe, tudo bem? É, eu sei que você já falou sobre isso, mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi o custo de produção por tonelada, tanto do açúcar quanto do etanol. Como foi resiliente, baixo, não sei o termo certo, dado as condições, principalmente de yield, né, de ATR, de produtividade, é, até mesmo os custos em geral de fertilizantes que a gente viu subir ao longo do tempo. É, então, nesse sentido, se você pode me explicar primeiro o que aconteceu, né? Como é que você conseguiu manter esse custo tão, tão bom numa situação tão adversa? E o que que você espera para daqui até o final do ano e para a próxima safra, né? Esse nível poderia ainda ter mais upside, dado que os yields estão baixos e deveria melhorar ano que vem, em termos de custo
por tonelada. Ah, eu tô com a leitura certa? Assim, o quão recorrente é isso ou não? Daqui para frente vai subir um pouco por algum motivo ou outro? Não. Oi, Júlia, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, esses cursos aqui é um pouco do esforço que a gente vem fazendo ali para reduzir custo fixo de todas as formas, sem comprometer aí a questão de escopo, de produtividade para o futuro, né? E a ideia aqui é, se a gente tiver um aumento de produtividade, né, que a gente está esperando para o ano que vem, que obviamente depende muito da questão climática, a gente deve estar olhando esses custos baixando bem para o ano que vem, né? Porque aí eu ganho 10 toneladas por hectare com o mesmo custo, o custo já está afundado, né? Então, esse tem que ser meio obsessão nossa, né? A gente vai olhar a questão do fornecedor que eu comentei, a questão de diesel está um pouco menor do que o estimado, então deve ajudar no ano que vem, né? O preço de diesel na curva está um pouco menor do que o orçamento. Então, a ideia é assim, mais produtividade e um olhar nosso aqui de tirar um pouco mais de custo fixo e de cana de fornecedor que não tem retorno, né, que tem um retorno mais baixo, a gente deve estar olhando esse custo pelo menos ali, né, se tudo der certo, uns 10% menor do que a gente está vendo aqui. E tem que ser, né, porque os preços são meio que estão se impondo, né, os preços dos produtos estão se impondo. Tá, entendi. É realmente surpreendente o que tinha de custo fixo para tirar dado essa. A gente sempre acha que vocês já são os mais slim possíveis, então foi surpreendente aqui. E parabéns, claro. Não, obrigado, Julia. A outra pergunta, um pouco do cenário do etanol daqui ao final do ano, que vocês seguraram, tem bastante estoque, o nível de preço que você está esperando, sei lá, quantos centavos acima a gente poderia ver de preço versus o que a gente teve aqui nesse primeiro semestre dentro das expectativas de vocês. A gente acha que, como a gente tem bastante etanol anidro de Goiás, a gente acha que os preços aqui devem ganhar uns R$ 100 a mais, pelo menos, a média do que eu publiquei no semestre, tá? Então, devo sair de 2.800 para 2.900 aproximadamente. Tá, maravilha. Então é um segundo semestre muito forte, né? Comparado com esse primeiro, a gente vai ter margens melhores. De E etanol, açúcar também, né? Porque o açúcar já o preço já está feito, o né? açúcar vai ser mais ou menos onde está, mas o etanol provavelmente sim. Tá bom, então. Tá Muito bom? obrigada. Obrigado, Julia. Lembramos que para fazer perguntas por áudio, favor clicar no ícone levantar a mão no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem. Obrigado. Não há mais perguntas por áudio. As perguntas encaminhadas via chat serão respondidas por e-mail. Passo agora a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bem, obrigado a todos pela paciência e em ouvir o call. Estamos à disposição aqui para dúvidas adicionais. Até o próximo trimestre. Um abraço, tchau, tchau. A teleconferência